Havendo um legal, declaro aberta a sessão do TRE-RN deste 21/6/2018. Ato da sessão anterior, aprovado. Expediente, não temos. Constatação oral, agravo regimental, na ação cautelar 0600-252-60 de Guamaré, da relatoria juiz André Luiz Medeiros Pereira, assunto de diplomação cautelar inominado incidental. Agravante, Wildenberg William de Macedo, advogado Fábio Luiz de Monte de Holanda. Está em mesa, excelência? Vossa Excelência tem a palavra. O projeto é identificado, Vossa Excelência, tratando-se de agravo interno, interposto Wildenberg William de Macedo Bezerra, em face de decisão deste relator que indeferiu o pedido liminar requerido em sede de ação cautelar. Eu transcrevo aqui a decisão que foi liminar e, como é longa, eu vou tentar resumir. Defende o requerente que o Código Eleitoral estabelece efeito suspensivo para recurso seja automático para todos os casos de perda de mandado eletivo, no qual se enquadra também a cassação de diploma de suplente, independentemente de pedido das partes ou de manifestação do tribunal competente para julgamento do recurso. Sustenta o fim da probabilidade do direito invocado e a necessidade do provimento de urgência, porquanto haveria vacância do cargo de vereador no município de Guamaré e seu legítimo suplente encontrar-se impedido de assumi-lo, pugnando pela concessão da liminar. E eu prossigo na decisão monocrática, dizendo que a regra que os recursos eleitorais não possuem efeito suspensivo, na forma do artigo 257, para caput do Código Eleitoral e parágrafo 2º. Tal efeito somente decorre automaticamente da lei nas hipóteses elencadas no dispositivo transcrito, ou seja, cassação de registro, afastamento do titular ou perda de mandado eletivo. No caso, em apreço e análise sumária, típica de uma decisão dessa natureza, não constatei a existência da plausibilidade do direito invocado. Isso porque entendo que a situação concreta do requerente não está entre as hipóteses em que a legislação prevê o efeito suspensivo automático do recurso, nos quais o artigo já mencionado. Com efeito, a cassação de diploma de suplente de vereador, ao meu ver, não se amolda à teleologia da norma, que parece se encontrar a necessidade de se evitar o afastamento de candidato no período de campanha eleitoral ou o efetivo detentor de mandado eletivo, sem a confirmação da decisão por um órgão revisor. Com tais fundamentos, indefiro liminar, uma vez ausente, um dos requisitos para sua concessão. Esta foi a decisão monocrática. Alegro ao agravante que o ponto nodal de debate se situa na incidência do artigo 257, parágrafo 2º do Código Eleitoral, em que estabelece efeito suspensivo automático ao recurso interposto em face de sentença proferida na AIGE 72658/2016, mediante a qual o agravante teve cassado o seu diploma de suplente de vereador do município de Guamaré, otorgado após o pleito de 2016. Afirma que a sentença julgou procedente à AIGE, importa diretamente a perda de mandato eletivo do suplente e não fosse o mandatário, não seria diplomado, ou, no mínimo, legítima expectativa de direito de assumir o mandato. Sustenta que este tribunal de há muito reconhece a autonomia e legitimidade ativa dos primeiros suplentes para pleitear a perda do mandato eletivo, por quais motivos, inclusive, os afetos à infidelidade partidária, visto que o fato de ser o primeiro suplente diplomado assegura-lhe o direito de assumir o caso de vacância. Argumenta ainda que o direito eleitoral tem como um dos seus valores mais importantes o respeito ao jus honorum, ao direito político passivo, capacidade de ser votado e, como em sua decorrência lógica, o respeito à decisão das urnas, devendo o judiciário interferir no mínimo possível no pleito, justamente em respeito à intangibilidade do voto popular. Requer o provimento do agravo para que se conceda a liminar pleiteada, sendo reconhecido e atribuído expressamente seu efeito suspensivo ao recurso eleitoral, aqui transcrito, também se reconhecer a urgência do caso e a necessidade da prioridade no julgamento do mencionado recurso. É o relatório, senhor presidente. Em discussão relatório, aprovado. Vossa Excelência tem a palavra. Eminente presidente, desembargador do Lermando, eminente vice-presidente, desembargador Ibanez, aos quais parabenizo na gestão, no biênio de Vossas Excelências, inaugurarem a nova sede do Tribunal Regional Eleitoral, aliás, muito bonita e muito bem equipada.
Eminente juiz Luiz Gustavo Smith, a quem parabenizo pela ascensão à ouvidoria desta corte, e eminente relator, desembargador André Pereira, demais membros da corte, nobre representante do Ministério Público, doutora Cibele. O presente caso, excelências, para mim tem uma importância muito grande do ponto de vista da segurança jurídica e do respeito à soberania popular. Eu inicio trazendo aqui duas doutrinas anteriores à reforma de 2014, que deu mais ainda a garantia ao direito do efeito suspensivo nos recursos eleitorais. Trago a jurisprudência do professor José Jairo Gomes, que em 2010 já dizia: a ação cautelar tem em vista salvaguardar o processo principal, o resultado útil que dele possa advir. Tanto poderá ser preparatória quanto incidental. E ao final diz: admite a concessão de liminar inaudita altera pares, e tanto poderá ser preparatória como incidental, podendo suspender o feito principal até seu julgamento. E Adriano Soares da Costa diz, em outras palavras, o afastamento de prefeitos e vereadores apenas teria efeito imediato após a decisão proferida pelos tribunais regionais eleitorais. No caso dos governadores, deputados federais, estaduais e senadores, após o julgamento do Tribunal Superior Eleitoral. Lembro-me muito bem, fiz uma pesquisa acurada, tanto na época que, com muita honra, compus essa corte, como agora, e não existe em nenhum tribunal regional eleitoral pátrio um recurso eleitoral em que tenha sido expressamente requerido o efeito suspensivo e este não tenha sido concedido. Nenhuma decisão. E o primeiro pedido que nós fizemos no recurso eleitoral é para a concessão do efeito suspensivo ao presente recurso. O que existe em tela é alguém que foi eleito primeiro suplente de vereador no município de Guamaré, diplomado primeiro suplente de vereador no município de Guamaré, com a cassação por esta corte da vereadora Francisca do Camarão, eu realmente não tenho o nome dela, mas o nome do registro de candidatura é Francisca do Camarão, automaticamente, por óbvio, se chamaria o primeiro suplente para assumir o mandato. Em determinados casos, e trago aqui a inteligência do Tribunal Superior Eleitoral, em processo da lavra do ministro Gilson Dipp, em que ele diz assim: agravo interno em ação cautelar, eleições 2010, ação de investigação judicial eleitoral. Caso em que, em razão da ampla devolutividade de que se reveste o recurso interposto, e considerando ainda os fatos e fundamentos aduzidos nas suas razões, tem-se por prudente a concessão da liminar, preservando-se a elegibilidade do agravado, mormente quando colocado em debates limites à liberdade de manifestação e informação. Diz ainda o Tribunal Superior Eleitoral, dessa feita no mandado de segurança 3.785, também anterior à mini-reforma de 2014. Diário da Justiça, 10 de agosto de 2008. Conforme já decidido por esta Corte Superior, no mandado de segurança número 3.630, relator o ministro José Delgado, recomenda-se aguardar o pronunciamento do Tribunal Regional Eleitoral em face de recurso interposto contra a decisão de primeiro grau que julgou procedente a ação de impugnação do mandato eletivo. Esse entendimento consubstancia uma segurança mínima, reclamando-se, pelo menos, o pronunciamento do órgão revisor. E aí eu trago, e entro um pouco no mérito da ação, o entendimento do Tribunal Regional Eleitoral de Goiás em ação cautelar,
em acórdão 13.725, de 28 de fevereiro de 2013, também anterior à mini-reforma que trouxe mais garantia ao direito do efeito suspensivo nos recursos eleitorais. Diz o acórdão número 13.725, na ação cautelar 3463 do Tribunal Regional Eleitoral de Goiás. Ação cautelar, efeito suspensivo, recurso eleitoral, cassação de diploma, prefeito, artigo 41A da lei, plausibilidade das razões, sumos boniuros, presença dos requisitos para concessão. Tendo em vista a relevância das alegações, o que poderá conduzir ao acolhimento das razões recursais, e ainda considerando a possibilidade de nova análise por esta Corte de todo o conjunto probatório dos autos, a prudência aconselha que se preserve a soberania popular até decisão do Tribunal Regional Eleitoral. Medida cautelar deferindo o efeito suspensivo. Então, excelências, mesmo em mandado de segurança, junto ao Tribunal Superior Eleitoral, contra a decisão do Tribunal Regional Eleitoral, ou seja, já com 2 julgamentos, se entende que, havendo plausibilidade do direito, deve-se conceder a liminar e garantir a soberania popular. No caso em tela, o que se discute é se houve ou não utilização de caixa 2 pelo ora demandante na apresentação cautelar. Em primeira instância, tanto o Ministério Público como a juíza afastaram a existência de caixa 2. O Ministério Público in totum, e a juíza entendeu que apenas houve uma nota fiscal que era para ter sido em nome do CNPJ da conta do candidato e foi no CNPJ da conta do partido. Da conta do partido. Nota fiscal essa que foi retificada e declarado pelo prestador do serviço a sua responsabilidade pela confecção equivocada. Houve o recurso eleitoral, o nobre representante do Ministério Público nesta corte, substituindo a brilhante procuradora Cibele, aliás, laureada da minha turma, o nobre procurador, doutor Kleber, diz que não vê indícios para a cassação do ora autor. Ou seja, o fumus boniuris do processo de fundo é extremamente plausível, mas mesmo que não fosse, toda a jurisprudência pátria é no sentido de que deve-se dar efeito suspensivo aos recursos eleitorais. E não se venha falar que ele não era titular, era primeiro suplente. Em discussões acaloradas que tivemos aqui, decidimos que os terceiros, quartos, quintos suplentes tinham o poder, tinham a legitimidade de pleitear o mandato dos infiéis, no caso da fidelidade partidária, ou no caso de cassação de crimes eleitorais. Por quê? Se eu sou o terceiro suplente, eu tenho direito a pleitear ser o segundo suplente. E nesse caso, com muito maior gravidade. Nós estamos tratando de alguém que teve quase 500 votos, que teve mais votos do que um vereador eleito, ou seja, foi o 8º mais votado do município, em que o próprio Ministério Público reconhece que não praticou nenhuma ilegalidade passiva de cassação e esse cidadão não está podendo exercer o mandato para o qual foi eleito legitimamente. Peço vênia até pela forma inflamada como tenho defendido esse caso, porque está em discussão a soberania popular. E tenho certeza que Vossas Excelências concederão a liminar presente, inclusive na certeza da qualidade do direito do meu cliente, tenho certeza também que, mesmo concedida a liminar, se irá julgar o mérito do recurso eleitoral o mais rapidamente possível, como é da praxe do célere e competente relator, doutor André Pereira. Nesses termos, requer, presidente,
a concessão da liminar para que se garanta a soberania popular e para que o diploma dado pela Justiça Eleitoral tenha validade e o vereador, ora autor, possa exercer o mandato para o qual foi eleito pelo povo de Guamaré. Palavra com o relator. Senhor presidente, inicialmente resisto que, além da convicção exposta por ocasião da decisão agravada, a qual mantenho, é necessário frisar alguns pontos relativos à alegação do agravo regimental. Vale frisar que me pareceu muito interessante, é uma questão justamente de interpretação da norma que se dá, e prossigo. Ao proferir a decisão, entendi que a interpretação teleológica do parágrafo 2º do artigo 257 do Código Eleitoral não contempla a cassação de diploma de suplente de vereador, pois a norma se fundamenta na necessidade de se evitar o afastamento de candidato no período de campanha eleitoral ou na retirada do cargo efetivo do detentor do mandato eletivo, sem a configuração da decisão por um órgão julgador revisor. Um dos argumentos do agravante é que a sentença que julgou procedente a age importa diretamente na perda do mandato eletivo do suplente. Não fosse mandatário, não seria diplomado, ou, no mínimo, legítima expectativa de direito de assumir o mandato. E ainda que este tribunal de há muito reconhece a autonomia e legitimidade ativa aos primeiros suplentes para pleitear a perda de mandato eletivo. Ocorre que, se é certa a legitimidade ativa do suplente para pleitear a perda do mandato eletivo, em caso de infidelidade partidária, por outro lado, é entendimento pacífico que o suplente não detém legitimidade para figurar no polo passivo de tais ações, simplesmente porque não exerce mandato, conforme se observa no julgado, que aqui transcrevo, tá? Creio que já está disponível para Vossas Excelências. E prossigo. Invoca ainda o agravante o respeito à intangibilidade do voto popular. Tal preceito, contudo, é relativizado quando se reconhece, mediante sentença, que a vontade popular foi conquistada majoritariamente mediante práticas eleitorais ilícitas, o que é completamente diferente de se garantir a intangibilidade de votos licitamente cooptados. Tenham presente que, ao interpor recurso em face da sentença que lhe cassou o diploma de suplente de vereador, o agravante não exercia mandato. Nessa hipótese, entendo que não há incidência do parágrafo 2º do artigo 257. Para mim, o fato de não ter havido vacância em razão da cassação da titular do mandato em outro processo não é capaz de alterar a situação posta no recurso a que se refere esta cautelar. Afastada a hipótese de efeitos suspensivos previsto no parágrafo 2º do artigo 257 do Código Eleitoral, passo a análise sobre a ótica do parágrafo 1 do artigo 995 do CPC, segundo o qual a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Neste ponto, alego o agravante que milita em seu favor os pareceres do Ministério Público Eleitoral de primeira e segunda instâncias, ambos favoráveis em procedência da AIME, portanto, ao provimento do seu recurso. Contudo, neste instrumento processual de natureza cautelar, não tenho como adentrar na análise do conjunto probatório, como fez o Ministério Público Eleitoral, para emitir parecer. Ademais, quanto ao risco de dano grave advido à imediata produção de efeito da decisão recorrida, entendo que tal risco se consubstancia não em relação ao agravante, mas sim em face do cidadão de Guamaré. Explico. Permitir que o suplente cujo diploma foi cassado tenha garantia de sua posse seria estabilizar o direito pessoal precário, em detrimento do direito difuso dos próprios eleitores, pois uma vez que o agravante não exercia mandato quando da cassação do seu diploma, em nada se alterou a representatividade popular no Poder Legislativo Municipal, não se devendo, portanto, legitimidade ao resultado eleitoral, reconhecido em sentença como ilegítimo, expondo a coletividade aos efeitos irreversíveis, caso concedida a pretendida suspensividade. Trago uma lição do José Jairo Gomes, dizendo que, indubitavelmente, é irreparável o dano difuso provocado por quem, tendo exercido mandato durante algum tempo, perde-o em virtude de decisão emanada da Justiça Eleitoral. Afinal, a que título devem os cidadãos obedecer a atos e leis produzidos com a contribuição de quem, dada a evidência dos fatos das provas carreadas, jamais deveria ter sido investido na representação popular. Dessa forma, mantém a decisão agravada, com seus próprios fundamentos, submete a agravo regimental descolegiado e reconhecendo
urgência da medida, eu trouxe o quanto antes possível e assim também pretendo fazê-lo com relação, como já adiantado, do mérito da questão. É como voto, senhor presidente, mantendo a decisão agravada. O voto está disponibilizado. Eu indago se há algum pedido de esclarecimento ou se há alguma divergência. Senhor presidente, eu tenho sim divergência. Enquanto o relator lia seu relatório e também o advogado proferiu sustentação oral, eu já tinha recebido os memoriais. Eu, inclusive, como se trata de processo do PJE, eu tive até o cuidado de, a exiguidade desse tempo, preparar alguma coisa para inserir como notas do meu voto. E vou pedir a Vossa Excelência licença para ler, porque reflete melhor meu pensamento do que eu ficar tentando falar sem estar lendo. Eu digo assim: a disposição contida no artigo 257, parágrafo 2º do Código Eleitoral, excepciona claramente a regra contida no caput daquele artigo. A regra do caput é que os recursos não têm efeito suspensivo, quando manejado recurso ordinário contra a sentença de procedência, como é o caso do recurso que foi manejado anteriormente. A situação do suplente não é contemplada expressamente naquele dispositivo legal, porque não exerce mandato, o suplente, do qual pudesse ser afastado ou tê-lo por perdido por ocasião da prolação da sentença. Contudo, no caso concreto, houve alteração superveniente, substancial, na situação jurídica do autor da ação cautelar, porquanto uma vereadora da mesma coligação teve o diploma e o mandato cassados com decisão já confirmada por este tribunal no julgamento de recurso ordinário, e cujo afastamento do mandato já se operou, o que significa dizer que aquele investigado, o autor da cautelar, que à época da prolação da sentença condenatória não exercia mandato a ser protegido pela atribuição de efeito suspensivo ao seu recurso ordinário, passou a ostentar o direito ao exercício do mandato, atraindo na espécie, a partir desse fato, o afastamento da titular, a incidência da regra do artigo 257, parágrafo 2º do Código Eleitoral. O que eu quero dizer é o seguinte: o parágrafo 2º não protege a situação do suplente, porque o suplente não tem mandato a ser protegido. Só que, no caso concreto, houve uma alteração entre a prolação da sentença e este dia de hoje, ou entre a prolação da sentença e o dia da apresentação da ação cautelar, houve o afastamento de uma vereadora titular, e o autor da ação cautelar é o primeiro suplente desta coligação, ou seja, ele passou a ter direito a exercer o mandato. E eu digo que essa alteração fática importa numa alteração de sua situação jurídica, ou seja, ele passa a ostentar a condição de quem exerceria o mandato. E, a partir desse momento, aplica-se para ele o parágrafo 2º do artigo 257 do Código Eleitoral. É essa a substância da minha divergência com o relator. E, por essas razões, eu divirjo do relator para, dando provimento ao agravo interno, conceder a tutela de urgência pleiteada e atribuir efeito suspensivo ao recurso eleitoral 726/58 e como providência indicando que seja oficiado ao juiz da 30ª Zona Eleitoral para a adoção das providências decorrentes desta decisão de concessão do efeito suspensivo. É como voto, senhor presidente, pedindo minhas vênias ao relator. Eu indago do senhor se é preciso tomar os votos, um a um. Se há alguma outra divergência, ou só o doutor Smith? O doutor Vladimir Smith, desculpe. Os demais acompanham o relator? Senhor presidente, diante dessa análise muito bem posta pela divergência inaugurada pelo doutor Vladimir, eu me inclino na exiguidade desse tempo a também pedindo vênia ao eminente relator acompanhar a divergência inaugurada pelo doutor Vladimir. Alguém mais diverge do relator? Eu acompanho o relator. Pois não, os demais acompanham o relator, não é? Então, por maioria, né, vencidos, doutor Smith e doutor Vladimir, não é isso? Proclamo, por maioria, nos termos do voto do relator, vencidos o doutor Smith e o doutor Vladimir, que divergiu. O recurso eleitoral foi informado que não está em mesa, né, excelência? O pedido de vista não está em mesa. Não tem mesa. Prossigamos, então, com a prestação de contas 71/79 da relatoria do juiz Luiz Gustavo Smith, onde é requerente Partido Social Município de Natal, Partido Social Liberal,
Prestação de contas do exercício financeiro de 2001. Vossa Excelência tem a palavra. Deve ser aqueles casos mais simples, né? Sim, senhor presidente. Pois não. Eu passo a relatar o processo já identificado por Vossa Excelência, cujo requerente e o prestador de contas é o Partido Social Liberal. Em 19 de 5 de 2016, a Comissão Diretora Estadual Provisória do Partido Social Liberal apresentou, por meio de seu advogado, prestação de contas relativa ao exercício financeiro de 2001. Com vista dos autos, a Seção de Análise de Contas emitiu parecer sugerindo algumas diligências para que o partido suprisse falhas encontradas. Sobretudo no tocante à ausência de assinaturas em peças essenciais, sob pena de, em não sendo regularizadas, as contas serem consideradas não prestadas. Cota ministerial ofertada pela Procuradoria Regional foi no mesmo sentido. Ato contínuo, este relator determinou a intimação do partido para apresentar a documentação faltante, concedendo-lhe um prazo, não tendo até esta data sido suprida a diligência. Com nova vista dos autos, a Procuradoria Regional se manifestou no sentido de que seja declarada a omissão do PSL na prestação de contas referente ao exercício 2001. E é o que importa relatar, senhor presidente. Discussão relatório aprovado. Votando. Vou simplificar o voto, senhor presidente, está disponibilizado, mas num primeiro momento é importante mencionar que não se caracteriza na espécie a prescrição de eventuais sanções pertinentes, porquanto o prazo quinquenal estabelecido pelo artigo 37, parágrafo 3º da Lei 90/96, tem por termo acor a data de apresentação das contas, e neste caso elas foram apresentadas já em 2016, apesar de se referirem ao exercício 2001. Assim, ainda que trate de prestação relativa ao exercício 2001, tendo em vista essa cronologia de 2016, não transcorreu ainda o prazo de 5 anos, não havendo que se falar em prescrição. O partido foi, como já mencionado, diligenciado a suprir as irregularidades e permaneceu inerte. Desta forma, sobre a ausência de peças obrigatórias, o partido deixou de apresentar o demonstrativo de receitas e despesas, extratos bancários e documentos fiscais, em afronta à resolução de regência. Também, por seu turno, em relação à ausência de assinaturas do presidente e tesoureiro nas peças, apresentadas em afronta ao artigo 14, parágrafo único da mesma norma, a falta de subscrição pelos dirigentes faz com que as contas não sejam consideradas válidas a prestação. Assim, não tendo a agremiação suprida as irregularidades constatadas e tendo sido devidamente oportunizado, resta claro que se manteve inerte ao seu dever de prestar contas referente àquele exercício 2001. Desse modo, existindo o registro de órgão partidário neste Estado e não prestadas as contas, deve ser determinada a incidência da sanção prevista no artigo 28.3 da Resolução 21.841, que é aplicada à espécie. A Corte já decidiu nesse sentido em processos absolutamente análogos, e eu cito o exemplo de um da relatoria do desembargador João Rebouças, que está mencionado no voto escrito, e, desse modo, em consonância com o parecer da Procuradoria Regional, declaro não prestadas as contas do Diretório Estadual do Partido Social Liberal referente ao exercício 2001, aplicando a sanção de suspensão do repasse de cotas do fundo partidário pelo período em que perdurar a omissão nos termos da legislação de regência. E é como eu voto, senhor presidente. Alguma divergência? Com o relator. Todos com o relator, a unanimidade dos seus votos do relator. Agora, da relatoria também, agora do juiz Vladimir Soares Capistrano, a petição 0600-112-26 de Natal, onde é peticionante Podemos e também Antônio Jacomo de Lima Júnior. Vossa Excelência, tem a palavra. É PJE, viu, Excelências? Perfeito. PJE. Muito simples, presidente, esse processo. Trata-se de petição apresentada pelo órgão regional do Partido Podemos, objetivando regularização da prestação de contas do exercício financeiro de 2006, as quais foram julgadas como não prestadas em decisão proferida nos autos do processo administrativo número tal. Mediante o parecer número 5, a Seção de Análise de Contas Eleitorais
e partidárias, registrou que a direção estadual do PT não foi beneficiada com recursos do Fundo Partidário no ano 2006, que é o ano da regularização das contas, e que após consulta no sistema de justiça eleitoral atualmente disponível não foi detectado qualquer indício de receitas de origem não identificada. Razões pelas quais a unidade técnica se manifestou pela regularidade da documentação apresentada. Com vista dos autos, a Procuradoria Regional Eleitoral emitiu parecer pela procedência do pedido de regularização de contas. E é o relatório, senhor presidente. Em discussão, relatório, aprovado. Votando. Senhor presidente, julgadas não prestadas, as contas anuais não serão objeto de novo julgamento, sendo considerada a sua apresentação tardia apenas para fins de regularização da situação eleitoral e suspensão das consequências eventualmente impostas à agremiação em virtude de sua mora judicialmente reconhecida. Nessa hipótese, o exame técnico se limitará à verificação de eventual existência de recursos de fonte vedadas, de origem não identificada e da ausência de comprovação ou irregularidade na aplicação de recursos oriundos do fundo partidário. Na espécie, o Diretório Estadual do Podemos, sucessor do Partido Trabalhista Nacional, apresentou a prestação de contas do exercício financeiro de 2006, somente após o trânsito em julgado da decisão deste tribunal que reputou as aludidas contas como não prestadas. Ao cabo do competente exame técnico, a despeito da ausência de apresentação do livro diário e razão, bem como dos documentos fiscais originais ou cópia dos gastos realizados com o fundo partidário, foi possível constatar, a partir dos demais documentos acostados e de outros constantes na base de dados da Justiça Eleitoral, a inexistência de recebimento de recursos do fundo partidário e de recursos de origem não identificada. Ante o exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria Regional Eleitoral, voto pela regularização das contas apresentadas a destempo pelo Diretório Estadual do Podemos, para os fins previstos no artigo 59, caput da Resolução TSE 23.546. É o voto, senhor presidente. Todos anuem. PJE. Sem divergência? Sem divergência, só para então. conferir, é o 0600, 112. 0600, Esse é o 0600, 112. 112, exato. Ok, só para conferir. Aí temos agora o 0600, 120, que é a mesma situação, mesma proclamação, excelência. Situação, presidente. A única diferença é que nesse outro processo refere-se ao ano de 2005. Esse que julgamos agora foi 2006 e esse outro 2005. O mesmo relatório, o mesmo voto. Todos anuem em ambos. É só... Agora é o 0600, 120. Exatamente. Também de Natal, a mesma relatoria, prestação de contas, peticionante Podemos também e Antônio Jacques Lima Júnior. As mesmas partes, a mesma situação, só muda o ano, 2006, 2005. Todos estão conseguindo votar? É verdade. Está faltando votar alguém do primeiro? Eu acho que era você fala da cautelar? Eu acho que era Gustavo que não tinha votado ainda. Votou? O quê? Não, o número 1 já todos votaram, menos a presidência porque não vota, né? O 2 também todos já votaram. E o 3... Não, todos já votaram nos 3. Todos já votaram nos 3, senhor presidente. Exato. Só são 2, né? 2 petições, né? Só 2 petições e mais a cautelada do doutor André, que todos já votaram. Já tem 6 votos preferidos. Todos já votaram? Já. Pronto? Não há mais processo em mesa para julgamento. Declaro encerrada a sessão. Teria